Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. E aí, muito boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web. Ao vivo, sexta-feira, 24 de outubro de 2014, 1 hora mais 12 minutos, 24 graus Celsius aqui em Porto Alegre. Boa tarde, Rogério Barbosa. Boa tarde, Virgílio Neto. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma, né? Vamos que vamos, Rogerão. Hoje, 24 de outubro, é uma data emblemática, né? Além de ser muito nome de rua por aí, avenida. Sabe o que aconteceu no 24 de outubro, Rogerão? O que aconteceu? Amigos ouvintes da Rádio Estação Web, da Estação Rugby Clube, Rogério Barbosa e todos os ouvintes, 24 de outubro de 2014, 24 de outubro de 1930, era deposto o presidente Washington Luiz e, portanto, dava por bem sucedida a Revolução de 1930. Por isso que hoje, 24 de outubro, é data, comemora-se não, mas dá nome a várias ruas e vias públicas Brasil afora. Faltam 328 dias para o início da Copa do Mundo. O Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Edição de número 55, com apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica e comentários de Rogério Barbosa, intervenção hoje apenas de Fernando Strongren. Desde a Central Anchieta de Estúdios em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Taça Tupi avança para a última rodada e revira a volta no Super 10. Super Sevens tem fim de semana decisivo em São José dos Campos. Tem Estação Paulista, tem Quiz Subec e muito mais. Estamos ao vivo, hein? Estamos muito ao vivo, por isso mandem sua mensagem aqui pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. E também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Escute também nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ou interaja conosco aqui ao vivo para o telefone DDD código de área 51 8223 4805, DDD 51 8223 4805. Ou SMS ou WhatsApp, SMS de acordo com o custo da tua operadora. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Entre elas a Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz, a Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, Rádio Difusor Web de Piraju, São Paulo, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo no Egito e dos nossos parceiros da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção, no Paraguai. Não saia daí, a gente vai para uma breve pausa e volta logo em seguida. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos.
As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E nós voltamos, hein? Mandem, portanto, sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. Estamos ao vivo, hein? Muito ao vivo aqui. E nessa sexta-feira, 24 de outubro, mandar um abraço especial para o Dom Valentim, aniversário dele hoje, 24 de outubro. Parabéns, Dom, feliz aniversário, muitas felicidades, saúde, paz, harmonia, tudo de bom aí e muitas realizações na sua vida. E então, como eu dizia, estamos ao vivo aqui. Mandem mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. Escute nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Nossas entrevistas, convidados especiais, tá tudo armazenado lá no nosso canal em podcasts do Estação Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ou interaja conosco aqui ao vivo, hein? 51, código de área 82234805, 51 DDD 82234805, tá? A gente quer saber o que vocês acham da punição ao Armstrong Dragons, a equipe potiguar que foi punida durante a semana. A gente vai falar sobre isso aí, Rogerão e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube aqui pela Rádio Estação Web. A gente quer saber a opinião de vocês sobre a punição ao Armstrong Dragons, a equipe de Natal. A gente quer saber a opinião, quer saber o que o rugby brasileiro pensa, o que o público do rugby brasileiro pensa sobre essa punição ao Dragons e consequente rebaixamento para a Taça Tupi, ou a segunda divisão do rugby nacional em 2015. 82234805, código de área 51, a gente quer saber sua opinião. E em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual www.subec.com.br. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec da semana pergunta: primeiro argentino a vestir a camisa da seleção italiana de rugby. Repetindo, primeiro argentino a vestir a camisa da seleção italiana de rugby. Quem foi? Se sabem quem foi o primeiro argentino a vestir a camisa da seleção italiana de rugby, mandem o Quiz Subec, a resposta do Quiz Subec aqui ao vivo para o DDD código de área 51 82234805 via SMS com custo da tua operadora ou WhatsApp, ou mandem a resposta para rugbyclube@globomail.com. Primeiro argentino a vestir a camisa da seleção italiana de rugby. Quem foi? Queremos saber o nome dele. Essa é a pergunta do Quiz Subec. Se sabem a resposta, o primeiro que mandar corretamente leva uma camiseta da Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Portanto, rugbyclube@globomail.com para a resposta do Quiz Subec, ou SMS ou WhatsApp para o DDD código de área 51 82234805. Primeiro argentino a vestir a camisa da seleção italiana, valendo uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby também, por que não? Subec, a marca dos e das apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Taça Tupi 2014, que avança para a última rodada amanhã, com os jogos no Grupo A entre Guanabara e Jacareí. O Jacareí que já está na final.
É isso aí mesmo, Jacareí que no grupo A já garantiu a vaga na final. E temos também Politécnica contra Rio de Janeiro. Derby mineiro entre o Varginha e o BH. No grupo B, jogam amanhã Maringá e Balneário Camboriú. O líder Serra recebe o Londrina. E o Serra, Virgílio, só depende dele para chegar à final da Taça Tupi. É verdade, expectativa, a flor da pele lá em Caxias, Murai e Companhia Limitada devem estar animados e bem ansiosos por essa última rodada, né? Conseguiram uma vitória sobre o Charrua na última rodada e o Brumers deixou escapar. Para finalizar, a gente ainda existem chances ainda, né? Em jogo que será transmitido dentro da jornada ovalada da Rádio Estação Web a partir das 15 para as 3 da tarde de amanhã, partida que vale a Taça Subec, Brumers contra Charrua, com toda a equipe Rugby Clube aqui da Rádio Estação Web dentro da jornada ovalada. Eu, o Rogério Barbosa e o Diego Miranda. Rogerão, vamos ouvir a vinheta então do jogo amanhã, jornada ovalada? Vamos lá. Neste sábado, dia 25, é dia de jornada ovalada na Rádio Estação Web. Última rodada da Taça Tupi. A esperança é a última que morre, e é o que resta para os Brumers, depois de deixar escapar a liderança. Espero também que chegue lá na elite do Campeonato Brasileiro. Já o Charrua cumpre tabela, mas vai com tudo para o último compromisso com a equipe de 15 no ano. Vamos que vamos, né? Que não tá morto quem peleia. Brumers, Charrua, última rodada da Taça Tupi, neste sábado ao vivo, direto de Ivoti, a partir das 15 para as 3 da tarde. É a jornada ovalada na Rádio Estação Web, com a equipe número 1 do rádio do rugby brasileiro. Rádio Estação Web. Taça Tupi 2014, Brumers Charrua, neste sábado ao vivo em www.radioestaçãoweb.com.br a partir das 15 para as 3 da tarde. É a jornada ovalada da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Pois é, Rogério Barbosa e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube aqui pela Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube, Jornada Ovalada, Drop Estação Rugby Clube, tudo isso é cultura de rugby. O Serra só depende de si para chegar à decisão contra o Jacareí, em jogo que será disputado no sábado, dia 2 de novembro, em Curitiba. 2 de novembro é domingo, né, Rogério? 2 de novembro, deixa eu ver o calendário aqui, 2 de novembro, domingo. 2 de novembro, domingo. O jogo será disputado dia 2 de novembro, a final que será disputada no dia 2 de novembro, lá em Curitiba, né? Um campo relativamente neutro, a meio caminho, meio não, né? A um terço do caminho ali entre São Paulo e Rio Grande do Sul, porque tudo indica, se não for o Serra, vai ser o Brumers e vice-versa, e o Jacareí já se garantiu na final. Portanto, a finalíssima vai ser jogada em Curitiba, provavelmente lá no campo da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, Paraná Esporte, lá no Capão da Embuia, perto ali, próximo do Pinheirão. O vencedor dessa partida, portanto, jogará contra Rio Branco, e não mais contra o Bandeirantes Saracens, por uma vaga no Super 8 2015. Pois é, que loucura isso aí. Conta mais sobre isso, Virgílio. Pois é, Rogério e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube, o Dragons foi punido com a perda de pontos e a multa de R$15 mil por escalar os jogadores de maneira irregular. Com isso, o Dragons vai para a última posição, salva o Bandeirantes Saracens, que passa para 7º lugar, e coloca o Rio Branco na oitava posição, e por isso o Rio Branco vai para a repescagem. Agora, o Estação Rugby Clube quer saber da sua opinião sobre essa decisão. Então, R$15 mil de multa, mais última colocação no Super 10 e consequente rebaixamento para a segunda divisão em 2015. O que vocês acham dessa punição ao Dragons? Perda de pontos, multa de R$15 mil e consequente rebaixamento. Mandem SMS ou WhatsApp para DDD, código de área 51 8223 4805. Código de área 51 8223 4805. Queremos saber a sua opinião sobre essa punição ao Armstrong Dragons. Agora, por falar em Super 10, a CBRU, a Confederação Brasileira de Rugby, anunciou nesta semana que o título do Super 10 vai se chamar Taça Chester e Williams, em homenagem ao único jogador negro nos Springboks campeões do mundo em 1995. Justíssima homenagem, né, Rogério?
Baita homenagem, justíssima. E pra quem não conhece Chester Williams, tem que olhar aquele filme Invictus, né? Sim, tem que assistir o filme Invictus, em que ele foi um dos protagonistas ali daquela seleção da África do Sul, campeã do mundo em 95. A África do Sul que durante o regime do Apartheid, até 1990, a África do Sul esteve excluída das competições internacionais de várias modalidades, dentre elas o rugby. E o Chester Williams foi dos grandes nomes daquela seleção, o único negro a estar presente naquela seleção campeã do mundo de 95. O primeiro negro que fez parte de uma equipe dos Springboks foi em 1981, Errol Tobias. Ele foi o primeiro negro realmente a fazer parte da seleção dos Springboks, foi em 81, o Errol Tobias, tá? E o Chester Williams, ele tá no Brasil, para um ciclo de palestras e ações de divulgação do rugby por todo o país. Ontem mesmo ele esteve lá com o projeto Rugby para Todos. Ele vai proferir uma palestra no dia 27 lá em São Paulo. Então o Chester ele esteve no Fox Sports Rádio na segunda-feira à noite, fez parte lá da mesa com o Benjamin Bach, com o Flávio Gomes. Foi bem bacana lá. Ele tá promovendo o rugby no Brasil e também vem dar palestras. Ele que foi o único negro que esteve presente naquela seleção dos Springboks, primeira vez campeões do mundo em 95, tá? Então, Taça Chester Williams é o nome do torneio principal do Super 10 2014 da CBRU, o Campeonato Brasileiro Principal. E as semifinais do Super 10 acontecem no domingo, dia 2 de novembro, no estádio Nicolau Alayon, do glorioso NASA, antigo SPR São Paulo Railway, na Barra Funda. São José enfrenta o Desterro às 2 da tarde, com transmissão ao vivo pelo Sport TV 3, e na sequência, Curitiba contra SPAC às 4 da tarde, mas pelo Sport TV 2. Portanto, Taça Chester Williams, que dá nome ao título do Super 10, com as semifinais no domingo, dia 2 de novembro, no estádio Nicolau Alayon, lá na Barra Funda, em São Paulo. São José contra Desterro às 2 da tarde, transmissão ao vivo pelo Sport TV 3, e logo na sequência, Curitiba e SPAC às 4, mas aí com transmissão pelo Sport TV 2. E na semana que vem a gente vai conversar com os protagonistas dessas semifinais do Super 10 Taça Chester Williams. Estação Rugby Clube. E neste fim de semana acontece na ADC Panasonic em São José dos Campos a última etapa do Super Sevens, o circuito brasileiro feminino. O Desterro lidera com 95 pontos e no total e 2 etapas conquistadas. Já o Charrua é o vice-líder com 91 pontos conquistados e também 2 etapas vencidas. O SPAC venceu uma etapa, mas está na 4ª posição, com remotas chances de título. Com remotas chances de título também está o Niterói, em terceiro, mas que não venceu nenhuma etapa, manteve uma regularidade muito bacana em o Niterói ao longo das últimas 5 etapas. Esta etapa de São José dos Campos é a última, é a etapa paulista do circuito brasileiro de Rugby Sevens feminino. E para este fim de semana em São José dos Campos temos 2 grupos. No grupo A estão Desterro, Belo Horizonte, Charrua, Curitiba e Bandeirantes. No grupo B, SPAC, Vitória do Espírito Santo, Niterói, São José, as anfitriãs do São José e o Goianos. Os jogos começam amanhã, sábado, às 9 da manhã. Desterro e Charrua, os 2 principais candidatos ao título, se enfrentam a 1h20 da tarde. As 2 equipes podem se encontrar na final ouro, marcada para as 2 horas e 50 minutos da tarde de domingo, dia 26. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. Boa tarde, Virgílio, Rogério e todos os apaixonados pela bola oval ligados no Estação Rugby Clube. Estamos começando mais uma edição do Estação Paulista, o ponto de encontro das notícias do rugby caipira. E a grande notícia da semana do rugby caipira foi a classificação antecipada do Jacareí para a final da Taça Tupi. Mas a notícia não veio sem um pouco de confusão e desinformação. Tudo porque a CBRU precisou explicar o que era para estar claro no regulamento do campeonato. O que aconteceu foi o seguinte: com a vitória do Jacareí sobre o Rio Rugby na semana passada, o time do Vale do Paraíba atingiu os 36 pontos na tabela, 5 a mais que a Poli, que também venceu na última rodada.
Com exatos 5 pontos ainda em disputa, a Poli poderá alcançar o Jacareí e levar a decisão para os critérios de desempate, cujos 2 primeiros são confronto direto e número de trás. Como nos confrontos diretos temos uma vitória para cada lado, era de se imaginar que no caso do empate, a decisão da vaga fosse para o maior número de trás. Porém, por e-mail, a CBRU confirmou que entende o confronto direto como a soma dos placares dos 2 jogos, e assim pôde afirmar que o Jacareí já está classificado. Mas então vamos para o jogo que definiu o primeiro finalista da Taça Tupi. Embalado por 2 ótimas vitórias sobre os representantes mineiros na competição, o Jacareí viajou sábado até a capital carioca para enfrentar o último colocado na tabela, o Rio Rugby. E desde os minutos iniciais da partida, os jacarés mostraram que tinham completo domínio da situação, abrindo o placar com um try de quina já no 6º minuto da partida. Com mais 2 tries e um drop goal, o Jacareí fechou o primeiro tempo vencendo por 24-3, resultado de um penal convertido pelo time carioca aos 30 minutos. No segundo tempo, o domínio do time caipira continuou e o placar já anotava 50-3 na metade da etapa final. Os times seguiram sem pontuar até o último minuto da partida, quando Matias anotou seu 4º try do dia e decretou a vitória dos visitantes por 57-3. Na rodada que encerra a primeira fase da Taça Tupi, o Jacareí volta ao Rio de Janeiro neste fim de semana, onde enfrenta o Guanabara, sábado às 16 horas, no campo do Clube Colonial, em Cachoeira do Macaco. Nos campos caipiras, o grande jogo do fim de semana foi a final do Paulista de Acesso, entre São Carlos e Medicina. Diferente do que aconteceu na primeira fase, quando São Carlos passou fácil pelo time da capital, o jogo deste fim de semana foi marcado pelas 3 viradas no placar. Quem abriu o marcador na tarde quente e seca do interior paulista foi Caio Alves, do Medicina, com um try convertido por Mac. O São Carlos ainda conseguiu diminuir com um try não convertido de Jean Ferrarini, mas viu os doutores ampliarem ao ceder um penal para o time da capital. Assim, o jogo foi para o intervalo, com os visitantes vencendo por 10-5. No segundo tempo, a primeira virada no placar, com São Carlos anotando 2 tries convertidos, tomando a dianteira por 9 pontos. A resposta do Med veio imediatamente, mas encontrou resistência na defesa são-carlense, que com um homem a menos, devido à expulsão de Arthur Sargentini, segurou a vantagem até os 20 minutos, quando Mac converteu um penal, baixando a diferença para 6 pontos. Em seguida, foi a vez de André Solano aproveitar a falha na linha do time da casa para colocar o Medicina mais uma vez na liderança, com um try convertido. Naquele momento, o placar era 20-19 para os visitantes, e o relógio já indicava os minutos finais da partida, quando Mac ampliou a vantagem com outro penal. Mas a torcida presente no campo de Água Vermelha teve que esperar até o último minuto para ver o placar definido, com mais uma virada do São Carlos, depois que Matheus Temporim correu para anotar o último try do dia e selar a vitória são-carlense. Título mais que merecido para o time que dominou o longo campeonato paulista da 3ª divisão. Com o resultado, o São Carlos garantiu sua vaga na 2ª divisão estadual em 2015 e, caso consiga manter a qualidade de jogo apresentada neste ano, já entra como candidato ao título. O Medicina ainda enfrenta o Templários pela última vaga na 2ª divisão do ano que vem. Além de São Carlos e Medicina, o Paulista de Acesso teve outros 3 jogos na rodada final. Pelo 3º lugar, o Piratas bateu o ABC por 42-26. No único jogo sem times do interior, o Tatuapé venceu o São Bento por 23-17 e ficou com a 5ª colocação. Pelo 7º lugar na tabela, um confronto caipira entre Jaguars e Cougars, com a vitória do Cougars por 57-21. Este jogo também marcou a primeira disputa da Taça Felinos, em referência ao nome de ambos os clubes. Pelo Paulista B, uma última e derradeira partida entre Urutu e Templários, válido pela disputa da 7ª posição. E, ao final dos 80 minutos, quem saiu vitorioso foi o Urutu, que conseguiu uma virada surpreendente ao saírem de um 21-7 na primeira parcial para o placar final de 26-21. Neste último fim de semana,
também estava programado para conhecermos o campeão da primeira etapa do Circuito Paulista de Sevens M17. Mas a etapa, realizada na capital paulista, não chegou ao final. Um problema na ambulância levou à interrupção da etapa, que agora terá seu futuro decidido em reunião entre a Federação Paulista e os clubes participantes. Antes de passarmos para os jogos deste fim de semana, um complemento sobre a questão da desistência do Lechuza da vaga a qual teria direito na primeira divisão paulista do ano que vem. Na sexta-feira passada, o presidente do time, Mariano Remon, entrou em contato comigo e explicou que o clube de Itu e Sorocaba realmente abriu mão da vaga na elite paulista, visando reestruturar o clube em um projeto de longo prazo visando a qualidade. Estou planejando uma série especial do Estação Paulista dedicada a todos os campeões estaduais nas categorias adulto, com entrevistas com representantes de cada clube. Sem dúvida, na ocasião da entrevista com o pessoal do Lechuza, falaremos mais sobre o assunto. Falando deste próximo fim de semana, os campos caipiras serão repletos de tackles e tries. O grande destaque do fim de semana é a última etapa do Super Sevens, que terá como palco São José dos Campos, neste sábado e domingo. As atletas da casa não têm mais condições de conquistar o título nacional, mas também não vão querer fazer feio para a torcida. Enquanto isso, a atenção estará voltada para a disputa entre Desterro, Charrua e Niterói, pelo título da segunda edição do Super Sevens. O SPAC, campeão do ano passado, tem remotas chances de conquistar o bicampeonato. Quem também entra em campo neste fim de semana no interior paulista são os representantes do Tucanos e do Raça Rugby, que fazem a primeira semifinal da Copa Central. O confronto será no Centro de Lazer do Trabalhador Vicente Quércia, em Brodowski, às 15h30 deste sábado. Para lembrar, na primeira fase a vitória ficou com o Raça Rugby, por um placar de 36-21. Como já dissemos, o Jacareí também tem compromisso neste fim de semana em terras cariocas. O jogo contra o Guanabara está programado para as 16 horas deste sábado no campo do Clube Colonial, em Cachoeira do Macaco. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Depois do intervalo, Rogério Barbosa e Virgílio Neto estarão de volta com mais notícias no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web.
Estação Rugby Clube. Pessoal, a gente voltou ao vivo aqui em Porto Alegre. São agora 1h41, sexta-feira, 24 de outubro de 2014, programa de número 55 aqui do Estação Rugby Clube. É cultura de rugby pela Rádio Estação Web. Mandem a mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. Nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Nossas entrevistas todo o nosso acervo, com quem a gente falou, com quem a gente conversou. Tá lá Regis Comoreto, Daniel Danilevich, tá o Maurício Draghi do Rugby para Todos, tá o Antônio Martoni, tá o Maurício Miliano. Tem lá um acervo muito bacana, tá a Tata Balcone do Desterro, tá a Lúcia Áquila do Charrua. Tem lá um acervo muito bacana de entrevistas. As nossas chamadas das jornadas ovaladas estão lá também. E os áudios, né? A Argentina que venceu a Austrália pelo Rugby Championship. Ali o finalzinho do jogo, a narração do Miguel Simon da ESPN. E tem também a narração final, o minuto final da transmissão de Uruguai contra Rússia, que valeu a classificação dos Teros para a Copa do Mundo de 2015. Copa do Mundo de 2015, que amanhã vai ter a primeira balotagem do sorteio dos ingressos. São ao todo 950 mil ingressos disponíveis para todos os jogos da Copa do Mundo de 2015 e foram mais de 5 milhões e 200 mil candidaturas. Portanto, amanhã tem o resultado do primeiro sorteio dos que se candidataram a assistiram alguns jogos da Copa do Mundo de 2015, que acontece na Inglaterra e no País de Gales. Então, portanto, amanhã eles vão esclarecer, eles vão divulgar esses resultados, e quem se candidatou a comprar um ingresso vai receber por e-mail a confirmação ou não desse ingresso, num recorde aí de candidaturas para levarem o ingresso da Copa do Mundo do próximo ano. Interaja conosco também aqui ao vivo para o DDD 51 8223-4805, código de área 51 8223-4805. A gente quer saber o que vocês acharam da punição ao Dragons. 15 mil reais de multa, mais perda de pontos. Obviamente, ficaram em último no campeonato e, consequentemente, ficaram em último no Super 10 e, consequentemente, foram rebaixados para a segunda divisão de 2015. Aqui a gente quer saber a sua opinião. E o pessoal tá mandando mensagem aqui e não tem gostado muito. Recebemos o DDD 64 acho que é Goiás. Acho que é Goiás, 64, 61 é Brasília, 62 Goiânia, 64 deve ser Goiás, porque 65 é Cuiabá. A gente recebeu o DDD 64 e dizendo que não estava nada satisfeito porque perseguição ao Dragons, a uma equipe do Nordeste, tá? Então o pessoal não tem gostado muito aqui, mas enfim, a gente quer saber a sua opinião, Goiás, a gente quer saber qual a opinião de vocês sobre essa punição ao Dragons, perda de pontos, 15 mil reais e consequente rebaixamento para a segunda divisão do rugby nacional em 2015. Interaja aqui conosco ao vivo para DDD 51 82234805. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o quiz da Subec dessa semana pergunta: primeiro argentino a vestir a camisa da seleção italiana de rugby. Quem foi? Primeiro argentino a vestir a camisa azul da seleção italiana de rugby. Sabe o Quiz Subec dessa semana? Então, se sabem, mandem a resposta do Quiz Subec aqui ao vivo para o DDD 51, código de área 51, 82234805, ou WhatsApp ou SMS com o custo da tua operadora. Ou então manda a resposta do Quiz Subec para rugbyclube@globomail.com. Primeiro argentino a vestir a camisa da seleção italiana de rugby. Quem foi? Então, se sabem, manda a resposta aqui ou por telefone, SMS ou WhatsApp com o custo da operadora 5182234805 ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que mandar a resposta correta leva uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube.
E as seleções brasileiras masculina e feminina disputam neste fim de semana o Central Coast Sevens. A seleção feminina está no grupo D do Central Coast Sevens, ao lado do Tribe Sevens da Austrália, das Graduates da Nova Zelândia e do Melbourne Silverbacks da Austrália. As Tupis, ou Iaras, do jeito que vocês preferirem, estreiam às 10h05 da noite contra a Tribe Sevens e você pode acompanhar ao vivo esse jogo pelo site centralcoastsevens.com.au www.centralcoastsevens.com.au. Tupis ou as Iaras estreiam às 10h05 da noite contra a Tribe Sevens. Já a seleção masculina está no mesmo torneio, mas no grupo C, com os fijianos do Yamasia, os australianos do Sunnybank e os estadunidenses do Tigers. Os Tupis começam seus compromissos a partir das 11h05 da noite contra o Yamasia das Ilhas Fiji e também poderá ser visto no www.centralcoastsevens.com.au. Portanto, pessoal, tá em casa de bobeira, não tem nada para fazer numa sexta-feira à noite, 10h05 da noite, as Tupis ou Iaras jogam contra as Tribe Sevens e às 11h05 da noite, uma hora depois, os Tupis enfrentam os fijianos do Yamasia. Para assistir, o link é www.centralcoastsevens.com.au. Estação Rugby Clube. E a seleção argentina juvenil, os Pumitas, tornaram-se campeões sul-americanos ao vencer o Uruguai por 65-3, com 9 tries anotados, com parcial ao intervalo de 24-3. Portanto, no segundo tempo o placar foi de 41-0 para os Pumitas, impressionante. A partida foi disputada no estádio Charrua, em Montevidéu, que contou com a arbitragem brasileira de Henrique Platais. Estação Rugby Clube. E mudanças nas comissões técnicas das seleções brasileiras de rugby. Flávio Santos é o novo head coach da seleção juvenil e Rodolfo Ambrosio substituirá Brent Frube no comando da seleção principal. Portanto, Flávio Santos na frente da seleção juvenil a partir de agora e Rodolfo Ambrosio substituirá Brent Frube no comando da seleção principal. O Rodolfo Ambrosio esteve nos últimos anos à frente da seleção argentina juvenil. Da parceria da CBRU com a União de Rugby de Canterbury, permanece Chris Neal à frente da seleção feminina. Portanto, mudanças aí no alto rendimento do rugby brasileiro. Estação Rugby Clube. E neste fim de semana acontece em Vinhedo o encerramento do Brasileiro Juvenil de Seleções Estaduais. Na categoria M17 fazem a final paulistas e paranaenses, enquanto que na M19 decidem fluminenses e catarinenses. Os jogos serão no campo do Cougar de Vinhedo, ao lado da represa na cidade do interior de São Paulo. Estação Rugby Clube. E Pablo Lemoine, treinador da seleção uruguaia que recentemente se classificou para a Copa do Mundo, comenta da importância do estádio Charrua para o rugby daquele país, bem como do amadorismo. Tudo bem que é a realidade uruguaia, mas é muito importante o que um treinador mundialista, tanto como jogador e agora como treinador, tem a dizer. Vamos então escutar o Pablo Lemoine em entrevista a uma rede de televisão uruguaia. Sí, en realidad mi pasión es el rugby. Es muy pasional este tema, entonces, sí, la verdad que me siento un afortunado y quiero que dentro de esa pasión y de sentirme tan así, quiero transmitírselo a otros, quiero que otros lo puedan disfrutar. Claro. Pero yo creo que hay potencial, por lo menos podemos crear potencial para jugadores que jueguen también, que puedan vivir del rugby. Entonces, es un poco lo deportivo, pero también está lo otro, ¿no? Tenemos 2 gimnasios ahora, le metimos otro gimnasio nuevo ahora con Athletic Dome, que es la empresa que se encarga de todo lo deportivo, vamos a decir, la parte física del estadio. Generó otro gimnasio más para particulares, si gente quiera ir. Nos enfocamos mucho al alto rendimiento, ¿no? Va muchos basquetbolistas, jugadores de fútbol. Iba Diego Forlán. Diego Forlán cuando viene, ahí va con Santiago Alfaro, lo entrenan ahí, con Fediceta. A ver, lo que hace el centro es generamos un centro de alto rendimiento. Nuestra idea es llegar a tener un centro de alto rendimiento para todos los deportes, que podamos dar servicios a todos. Pero la verdad que fue un gran cambio para nuestras selecciones. Las selecciones de rugby de Uruguay entrenan todas ahí, todo el año.
que es una cosa impensable antes, y difícil para cualquier deporte, salvo el fútbol, que es otra cosa. En los deportes chicos, en Uruguay, las políticas nacionales no nos abarcan del todo, dejando de lado que una cosa que yo resalto mucho es en este último periodo la Unión, la mayor cantidad de sponsors que tiene son entes nacionales o el Estado, en diferentes medidas. La Intendencia no cedió el estadio, no sé, Antel, bueno, o sea, hay una cantidad de sponsors, los ministerios, ¿viste? Todo eso habla que bueno, que hay ganas de parte del Estado de ayudarnos. Me parece que ahora bueno, están en elecciones, están todos los candidatos con el tema del deporte, sobre todo el deporte amateur, ¿no? El deporte que no tiene posibilidades de generar el dinero que hoy se necesita para entrenar a ese nivel. Es que es un milagro que la gane, y a veces hay que imaginarse ese mismo deportista si le hubieran apoyado, a ver hasta dónde habría llegado. Y entonces yo creo que hay como que sacarse eso de, bueno, y si hubiera, y si... Yo creo que si se apoya con un poco más al deporte amateur, nos puede dar grandes alegrías. Creo que el deporte amateur refleja lo que es el uruguayo. Bueno, digo, por lo menos una óptica mía, ¿no? Ese sufrido y laburante y humilde y trabajar en silencio, creo que es un reflejo del deporte amateur. Tá aí, pessoal, a entrevista, portanto, do Pablo Lemoine para a rede de televisão uruguaia, o Monte Carlo Televisão. Pablo Lemoine, treinador agora mundialista, ele agora indo pro Copa do Mundo como treinador, ele que foi como jogador nos mundiais de 99 e 2003. Parabéns aí, portanto, à seleção uruguaia classificada para a Copa do Mundo de 2015. Estação Rugby Clube. E pelo America's Rugby Championship, a última rodada já com os Jaguares argentinos como campeões, teve as Águias dos Estados Unidos que passaram pela seleção B do Uruguai por 30-5. Essa foi a última rodada do America's Rugby Championship. Estados Unidos passou pela seleção B do Uruguai por 30-5, enquanto que a Argentina passou pelo Canadá por 39-9. E os Jaguares argentinos, já que a seleção B da Argentina, são os campeões da America's Rugby Championship, torneio esse que foi jogado no Canadá. Estação Rugby Clube. E em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, culturalway.net. O que tem na TV neste fim de semana, Virgílio? Olha, amanhã, Rogério Barbosa e amigos ouvintes da Rádio Estação Web aqui do Estação Rugby Clube, a cultura de rugby. Amanhã, sábado, dia 25, 10 da manhã, ao vivo pela ESPN. Antônio Martoni vai estar lá com certeza. Duelo francês e irlandês. Ulster contra Toulon. O Ulster recebe em casa a equipe do Toulon da França. Amanhã, 10 da manhã, ao vivo pela ESPN. E na segunda-feira, dia 27, o que tem? Na segunda-feira, dia 27, às 9 da noite, tem o VT de Castres contra Leinster. Castres contra o Leinster recebe jogo que vai ser transmitido em VT pela ESPN+, às 9 da noite pela Copa dos Campeões da Europa. Então, portanto, duelo entre franceses e irlandês no fim de semana, Rogério e amigos ouvintes da Rádio Estação Web. Temos no sábado Ulster contra Toulon e na segunda-feira o VT de Castres contra Leinster. Lembrando a todos que amanhã o jogo passa na ESPN ao vivo e na segunda-feira na ESPN+, o VT, a reprise. E pessoal, lembrando a todos, né, o de hoje já foi, mas agora, toda sexta-feira, dentro da primeira edição do Sport Center na ESPN Brasil, a partir do meio-dia, Antônio Martoni com um bloco dedicado, com um espaço dedicado exclusivo ao rugby. Rogério Barbosa e amigos da Rádio Estação Web. Olha só que legal, viu? Muito bom. Olha, o Martoni lá com um espaço sobre o rugby na primeira edição do Sport Center na ESPN Brasil. Vai ao ar toda sexta-feira. Toda sexta-feira não, todos os dias, ao meio-dia. Mas na sexta-feira o Martoni vai estar lá com um espaço dedicado exclusivo para o rugby. Então, ó, toda sexta-feira já sabem a programação, hein? Antônio Martoni no Sport Center na televisão. Acabou o Sport Center, já sintoniza radioestaçãoweb.com.br. Tem Estação Rugby Clube, cultura de rugby. E depois, geralmente, tem Copa Europeia, tem Campeonato Inglês, que geralmente tem jogo na sexta-feira à tarde. Então, ó, sexta-feira recheada de muito rugby na TV, na web rádio, mais na TV ainda, enfim. Então, ó, espaço toda sexta-feira agora a partir do meio-dia dentro do Sport Center, primeira edição da ESPN Brasil, rugby com Antônio Martoni.
Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. Pessoal, o programa caminha para o seu final e eu não posso deixar de esquecer, a gente não pode deixar de lembrar que domingo é um dia muito importante para o nosso país. Tem o segundo turno das eleições para a presidência da República. Em alguns estados também o segundo turno das eleições para governador. Portanto, pessoal, independente de quem leve esse segundo turno, de quem permaneça ou de quem é o novo eleito para a presidência da República ou para governador de estado, que faça o melhor pelo país, se for possível, né? Então, que todos votem com consciência, que todos votem para o bem público, para a res pública, assim como determina o que é uma república, né? Então, Rogério e amigos do Estação Rugby Clube, que os valores do rugby sejam transmitidos para toda a sociedade. É isso que a gente espera, é para isso que a gente trabalha, levando o rugby Brasil afora. E que os políticos também tenham um pouco dos valores do rugby, né? Se isso for querer desejar muito, mas que tenham um pouco também, né? Então, olha, pessoal, domingão, próximo domingo, dia 26, boa eleição para todos. Quer deixar alguma mensagem, Rogério? Não, eu sempre costumo falar aqui nos meus programas, quando é época de eleição, para as pessoas votarem com consciência, com responsabilidade, pensando sempre no que você entenda ser melhor para o seu estado, para a sua cidade, enfim, no que você entenda ser melhor para o seu país, né? Exatamente, Rogério. Então, portanto, um dia muito importante, dia 26, segundo turno das eleições. Lembrando também que lá no Uruguai acontece também no próximo domingo, eleição para a presidência da República Oriental do Uruguai. Mas, portanto, boas eleições também aos nossos amigos uruguaios lá de toda a República Oriental do Uruguai. Mas boa eleição, boa votação também para o Brasil no domingo, porque é o futuro da nossa sociedade, é o futuro do nosso país que está em jogo. Estação Rugby Clube. E o programa caminha para o seu final. Eu quero deixar um abraço muito especial para o Ayrton Júnior, Franco Garibaldi, Clarice Couto. Clarice, parabéns pela campanha do Outubro Rosa, hein? Muito legal que as Imborés lá de Vitória da Conquista da Bahia estão fazendo. Fizeram um ensaio fotográfico muito bacana para divulgar o Outubro Rosa e os trabalhos do Imborés das Imborés, né, com o Outubro Rosa, muito bacana mesmo essa ação nas redes sociais. E também mandar um abraço pro Diego Damiani. O Diego tá inconformado, Rogério e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube, o Diego tá inconformado com essa punição ao Armstrong Dragons. Essa punição é exclusiva ao Dragons, tá, Diego? Ela faz com que o Bandeirantes vá para a 7ª posição e por isso o Rio Branco vai jogar a repescagem desse ano contra o vencedor da Taça Tupi 2014. O Jacareí já está na final da Taça Tupi e agora espera o vencedor do grupo B, que pode ser o Serra, que tem mais chances, e o Brumers, que tem ainda alguma chance, mas tudo depende de uma combinação de resultados. Portanto, essa punição ao Dragons, obviamente, só se aplica ao Dragons. E com isso o Bandeirantes fica com a 7ª posição e o Rio Branco vai para a 8ª posição e consequentemente disputará a repescagem contra o vencedor da Taça Tupi 2014. Quero desejar um bom fim de semana a todos e um abraço a todos aqueles que ajudam a fazer o Estação Rugby Clube na sua edição de número 55. Muito obrigado, pessoal. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. E essa é do antigo internacional da Nova Zelândia, Joe Rokokoko, sobre ser um All Black. Você tem que zelar pela camisa e o seu principal trabalho é manter os valores, a honra e o legado que ela representa. Estação Rugby Clube. Que baita frase! E com essa frase a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise, a partir das 11 da manhã. Sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Não se esquecendo, hein? Amanhã tem Jornada Ovalada, 15 para as 3 da tarde, ao vivo, direto lá de Ivoti. Brumers contra a Charrua, com toda a equipe aqui da Rádio Estação Web. Eu, Rogério Barbosa, Diego Miranda. Ao vivo, Brumers contra a Charrua, última rodada da Taça Tupi. Jornada Ovalada amanhã, radioestaçãoweb.com.br, 15 para as 3 da tarde, ao vivo. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Fernando Strongren e eu, Virgílio Neto.
Logo mais volta, hein? Tacho Mineiro com Felipe Fraga, volta Pátio Lusitano. A gente vai ter um correspondente agora do Nordeste, o Lucas Eduardo. Vai estar um programão recheado para todos vocês aqui. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Um programa que leva com mais simplicidade de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana, boas votações no domingo, saudações ovaladas. Muito obrigado e muito rugby pra alma. Neste sábado, dia 25, é dia de Jornada Ovalada na Rádio Estação Web. Última rodada da Taça Tupi. A esperança é a última que morre, e é o que resta para os Brumers, depois de deixar escapar a liderança. Espero também que chegue lá na elite do Campeonato Brasileiro. Já o Charrua cumpre tabela, mas vai com tudo para o último compromisso com a equipe de 15 no ano. Vamos que vamos, né? Que não tá morto quem peleia. Brumers, Charrua, última rodada da Taça Tupi, neste sábado ao vivo, direto de Ivoti, a partir das 15 para as 3 da tarde. É a jornada ovalada na Rádio Estação Web, com a equipe número 1 do rádio do rugby brasileiro. Rádio Estação Web. Taça Tupi 2014, Brumers, Charrua, neste sábado ao vivo em www.radioestaçãoweb.com.br, a partir das 15 para as 3 da tarde. É a jornada ovalada da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Rádio Estação Web. Mãe, por favor, apague esse cigarro. Eu tô fumando essa fumaça sem querer. Você sabia que essa fumaça que eu tô respirando é muito pior que a que você está fumando? Ela tem até 50 vezes mais substâncias que podem causar câncer. Em mim, mãe. O tabagismo passivo é a terceira maior causa de mortes evitáveis no mundo. Saúde não combina com cigarro. Purifique o ar. Campanha pelo Dia Mundial Sem Tabaco. Realização Semina. Dicas de trânsito. Pé no freio. Amigo condutor, adquira o hábito de ficar a postos, com o pé pronto para frear, especialmente em locais mais perigosos, como cruzamentos, escolas e sinaleiras. Assim, diante de um imprevisto, sua reação será mais rápida. Esse detalhe ajuda a evitar acidentes. Faça a sua parte. Previna-se. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Usina do gasômetro, eu cuido. Parque da Redenção, eu cuido. Correr em Ipanema, eu cuido. Porto Sol com chimarrão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre conta comigo, curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.